Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero, antes de estar realizando os devidos agradecimentos, convidá-los a abrirem vossas Bíblias na primeira epístola, obrigado, meu querido, que o apóstolo João escreveu. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Amém? Quando os irmãos abrem vossas Bíblias, eu quero agradecer a Deus a oportunidade nessa noite de poder estar aqui com os amados irmãos, nessa casa de oração abençoada. Para mim, é sempre um motivo de muita alegria quando tal oportunidade me é concedida. Que Deus continue abençoando muitíssimo esta igreja, ao pastor Alberão, pastor presidente dessa obra, ao pastor Marcos, amém, a cada ministro que auxilia os pastores aqui nesta obra, todo esse ministério de louvor abençoado, cada obreiro, cada membro, meu amigo Alan que está ali, de muitos anos, né, bota 25 anos aí, né, desde Rivadavia Correia. Alan, um amigão, que Deus te abençoe, meu amigo, feliz te ver aqui. Tá? Que Deus possa continuar abençoando muitíssimo a todos vocês, tá bom? Que a mão do Senhor continue sobre a sua vida, sobre a sua casa, tá bom? Quero pregar debaixo de um tema, Deus colocou ao meu coração, peço a vocês que guardem, amém? Quebrando as prisões, amém? Não se esqueça disso, quebrando as prisões, tá bom? Vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 8, só para ressaltar, amém, pertenço ao campo do Meia, tá bom, sou evangelista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Meia, pastor presidente, pastor Pedro Galdino, que é o meu mentor, o meu orientador, os pastores gerais, pastor Antônio Mascarenhas, pastor Milton Marques, amém, e eu congrego na filial do nosso campo, que tem ali no Santo Cristo, tá, a filial essa que é dirigida pelo meu pastor congregacional, meu líder na congregação, que é o evangelista Emerson, tá? Em meu nome, pastor, eu trago um abraço do Campo do Meia e da minha esposa. Não trouxe ela hoje, novamente, hoje, porque ela está se recuperando, ela não estava bem de saúde. Graças a Deus já está bem melhor, mas eu creio que não vai faltar oportunidade. Tá bom, gente? Vamos lá? 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Peço aos irmãos que concentrem a sua total atenção em mim. Amém? Hoje é uma noite para a gente pensar um pouco, amém, sobre algumas verdades que o Espírito Santo, ele compartilhou ao meu coração. Nós estamos diante aqui da primeira epístola que o apóstolo João escreveu. João é um camarada que teve um ministério diferenciado. Costumo dizer que, no meu ponto de vista, o chamado, o ministério de João foi algo tremendo, porque João, ele teve sobre a sua vida uma incumbência, né, uma responsabilidade maior do que os outros apóstolos. Quando eu digo que ele teve um ministério diferenciado, eu não quero colocá-lo, ou não digo isso dentro da ótica de querer colocá-lo como que ele se tivesse sido melhor do que os outros apóstolos. Mas digo isso porque ele ganhou uma missão, um algo a mais. Ele ganhou uma responsabilidade que dentro da visão humana é algo bom, porém dentro da visão espiritual seria um fardo bastante pesado que ele teria que carregar.
João simplesmente ganha a responsabilidade, pastor Marcos, de viver mais do que os outros. Amém? Jesus, ele sentencia João a viver mais do que os seus companheiros. A gente pode observar isso, porque o próprio João relata isso no Evangelho de Jesus, segundo a sua visão. Ali no capítulo 21, se você pode perceber, ali nos versículos 20, 21, 22, 23, e quando Pedro vai indagar Jesus sobre João, e desse aí, o que será, né? O que vai ser dele? Jesus vai responder para Pedro dizendo: se eu quiser que João viva até a minha volta, o que você tem a ver com isso? Segue-me tu. Naquele momento, Jesus está sentenciando João a viver mais do que os seus companheiros. Na ótica humana, que coisa boa. Quem não quer viver? Mas dentro do campo espiritual, a missão que João estava recebendo não seria fácil, até porque naquele nível de espiritualidade que aqueles homens da igreja primitiva tinham, a morte para eles, amém, era um prêmio. Quem não lembra, apóstolo Paulo está preso. Se ele escreve a sua epístola testamentária, 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 6, ele já começa dizendo: e eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. No versículo 8, ele rasga a alma dizendo: porém o meu justo juiz tem uma coroa de justiça preparada para mim. Essa coroa não é aquela coroa dada a reis ou a príncipes. A coroa ali, a palavra grega, ali no grego koiné, usada ali, a palavra laurel, define uma espécie de coroa feita de vegetais, de ramos específicos de vegetais, que era muito utilizado para premiar aqueles que terminavam as provas das Olimpíadas, tanto de Corinto quanto de Atenas, aqueles que cruzavam a linha de chegada. Paulo, isso geralmente feita de folha de louro. Paulo está dizendo: estou cruzando a linha de chegada. E a morte só foi um instrumento impulsionador que levou Paulo para mais perto do Senhor. Aqueles homens não tinham medo da morte, pastor. Paulo estava na prisão de Filipos. A qualquer momento, a sua sentença de morte... Paulo estava na prisão de Roma, me perdoe, na sua primeira prisão em Roma. A igreja em Filipos, preocupada com ele, né, mandando ofertas, ajudando Paulo, mesmo que à distância, grande foi a cooperação. Aí Paulo escreve a epístola aos Filipenses, que tem como a palavra-chave principal é a epístola da alegria. Paulo está alegre, mas ele tranquiliza os irmãos da igreja de Filipos, capítulo 1, versículo 20, ele diz: o nome do meu Senhor Jesus Cristo será glorificado tanto na minha vida quanto na minha morte. Versículo 21, porque para mim o viver é Cristo. Quando ele fala o morrer a ganha, a palavra ganha ali é utilizada a palavra grega kerdos, que também fala de juros. Ele está dizendo: tudo que eu sofrer aqui por Cristo, Deus preparará algo muito maior para mim. Então aqueles homens, amém, eles não tinham medo da morte. Só que João não teria tal privilégio. Ele viveria mais do que os outros. E consequentemente o ministério de João foi marcado por percas. Ele viu companheiro após companheiro dele morrendo, sucumbindo, sendo martirizado diante das dificuldades ali que a igreja primitiva do primeiro século enfrentou. Que por mais que não tiveram ali perseguições generalizadas no primeiro século, houve algumas perseguições esporádicas. O inimigo não deixou de tentar agir, de tentar parar a igreja. Então João, ele viu seus companheiros morrendo. E aqueles homens tinham um laço muito mais forte do que qualquer laço sanguíneo. Eles viviam o tempo todo juntos. E não é fácil você perder alguém que você ama, que você tem um laço, e ter que continuar seguindo em frente. Então o ministério de João, ele foi marcado por percas.
em meio às dificuldades que ocorreram no primeiro século. Existem três acontecimentos que marcaram tanto a igreja primitiva como o povo judeu ali no primeiro século. Desde a expulsão dos cristãos e de todos os judeus de Roma, por volta do ano 50, por mando do imperador Cláudio, desde a perseguição desencadeada em Roma pelo imperador Nero, que teve ali o início no ano de 58 e o cume no ano de 64, né, da era cristã. Mas cabe a gente falar aqui do terceiro grande acontecimento do primeiro século, que foi a destruição de Jerusalém, onde se cumpre a profecia que Jesus havia lançado, lá em Mateus capítulo 24, quando ele sai do templo. Os discípulos dizem: Jesus, olha que obra linda, olha essas pilastras. Jesus vai falar ali, não vai ficar pedra sobre pedra. Ali Jesus estava apontando para o acontecimento que ocorreu no ano 70. No ano 70, por volta do ano 68 até o ano 70, os judeus tentaram, né, realizar um levante contra Roma, né? Eles tentaram se levantar contra Roma, porém o poderio de Roma era muito grande. Esse levante ficou conhecido como a segunda revolta, né, dos judeus dentro da sua história, ou a primeira ali do primeiro século. Houve no Antigo Testamento, ali no período intertestamentário, uma revolta conhecida como a revolta dos Macabeus, né? E houve essa do primeiro século ali, teve seu cume ali numa época que Roma estava meio fraca. Teve uma sequência de 3 imperadores, cada um ficou menos de um ano no poder. Mas quando Vespasiano assume o poder no ano 70, ele agora vai mandar o filho dele, o comandante das tropas romanas, Tito, cercar Jerusalém. Jerusalém foi cercada durante 5 meses, não entrava e nem saía nada. Logo começou a se faltar ali aquilo que era necessário para se viver. Quem estava dentro, em meio àquela pressão psicológica, começou a tentar fugir de Jerusalém. Porém, quem fugia era capturado e crucificado e ficava exposto. Isso não é coisa de internet, isso está na história da igreja. E a história diz que 500 judeus eram crucificados por dia. Se faltou árvore ali para se fazer tanta cruz, para se crucificar tanto judeu. Passados 5 meses, Tito agora vai comandar o exército romano para entrar em Jerusalém. O templo vai ser destruído. Até hoje não foi construído novamente. Aproximadamente, pastor, 1 milhão de judeus foram assassinados durante essa investida de Roma. Porém, João continuava vivo. Passa-se um tempo, e agora um outro imperador vai chegar ao poder. Um dos filhos de Vespasiano, Flávio Domiciano. Irmãos, esse camarada foi um dos imperadores mais loucos que se assentaram no trono. Se você ler qualquer obra secular sobre os imperadores de Roma, os autores eles chegam, amém, de maneira concreta sobre esse posicionamento. Por que Domiciano foi tão louco assim, a mais do que os outros imperadores? Porque era comum o imperador de Roma morrer e ele ser, depois da morte, identificado como um pseudo-deus, entre aspas. Só que Domiciano disse: eu não quero esperar a minha morte para ser adorado como um deus. Eu quero ser adorado como um deus vivo. Ele mandou construir estátuas dele e espalhar por todos os lugares que Roma dominava. Passou pela estátua, tinha que se curvar e prestar culto à estátua de Domiciano. Porém, João, que ainda estava vivo, não se curvava diante de ninguém, a não ser diante de Deus. E isso vai chegar aos ouvidos de Domiciano. Agora, o que eu vou dizer para você, não se tem uma comprovação histórica, é uma tradição da patrística, que os pais da igreja dizem que Domiciano tentou matar João de diversas formas. Novamente digo que não existe comprovação histórica sobre isso. Isso está na tradição da patrística. Quem não já ouviu que tentaram cozinhar João dentro de uma banheira de óleo, né, de azeite? Isso está na tradição dos pais da igreja. Se aconteceu ou não aconteceu, fato é que Domiciano intentou contra a vida de João. Só que ele não conseguiu matar João. O que é que ele fez? Se eu não consigo te matar, eu vou te isolar.
se eu não consigo te matar, eu vou te isolar. Ele vai lançar João na ilha prisional de Patmos, uma ilha bastante conhecida, existe até os dias de hoje. É conhecido também como a Ilha da Gota, porque alguns acreditam que ela vista do alto, ela tem um formato de uma gota, né, de choro. Então ela é conhecida também como a Ilha do Choro, a Ilha do Sofrimento. João vai ficar ali, amém, por algum tempo. É nessa ilha, por exemplo, que Deus vai revelar para João o livro da revelação, o livro do Apocalipse. Eu tenho uma mensagem que Deus uma vez me confiou, pregando sobre Apocalipse, que eu amo, que a intenção do inimigo era matar João. A intenção do inimigo era começar matando João por dentro. Porque ele disse, eu não posso te matar por fora, eu vou te matar por dentro. Por quê? Porque a coisa que mais João gostava era de anunciar o evangelho. Só que em Patmos ele está isolado, não pode anunciar para ninguém. O diabo disse, é assim que eu vou te machucar. Mas só que aonde o diabo pensou que ia machucar João, que ia derrotar João, que a revelação da vitória foi dada. O livro do Apocalipse. Só que isso é mensagem para outro dia, quando eu voltar aqui. Vamos voltar aqui para a nossa linha de raciocínio principal. Ali vai ser revelado o livro do Apocalipse. Billy Graham, certa feita, ele pregou algo que ficou, né, está na história. Ele disse assim, numa das ministrações dele, igreja, podem ficar tranquilos. Eu li o último capítulo da Bíblia. Vai tudo dar certo no final. Muito forte essa frase dele, né? Amém? Irmãos, fato é que Domiciano, de tão louco que ele era, vai ser assassinado pelos seus próprios súditos. Seus próprios súditos vão matar Domiciano. E quem vai assumir o poder agora, o imperador Trajano, não está nem aí para João. João está vivo na ilha de Pátio. Porém, Trajano não está preocupado com João. João ele vai ser solto da ilha de Patmos, ali por volta do ano 90 a 95. Lembrando que a discrepância sobre data na Bíblia é coisa remota, amém? Não existe concretude sobre data bíblica, existe datas aproximadas. Então, se tem uma divergência ou outra, isso não interfere em nada no desenvolvimento da história. Então, João ele vai ser solto da ilha de Patmos, e acredite agora que ele, em eternidade, um Senhor, ele vai para Éfeso, e ali ele vai ficar até os fins dos seus dias aqui na terra. Porém, antes da morte chegar para João, Jesus vai confiar a João algumas responsabilidades. João vai escrever o Evangelho de Jesus segundo a sua visão, que muitos acreditam ser o último livro em ordem cronológica da Bíblia Sagrada. E antes de escrever o Evangelho de Jesus na visão de João, ele também vai escrever primeira, segunda e terceira epístola de João. Só que agora o negócio vai começar a ficar interessante. Vamos mergulhar? Por quê? Na época em que João está vivendo em Éfeso, ali, dentro do ano 90 a 95, final do primeiro século da era cristã, o inimigo ele mudou a metodologia dele atacar a igreja. Por quê? Porque ele percebeu que com a força ele não conseguiu parar o crescimento da igreja. Irmãos, Deus ele é muito cirúrgico naquilo que ele faz. Repare que ele confiou, né, o livro canônico que contaria a história da igreja ao camarada mais metódico dentre os personagens que surgiram aí no primeiro século, Lucas. Lucas é um camarada com uma mente extraordinária e extremamente detalhista. Quando você lê o livro histórico de Atos dos Apóstolos, parece que a tua mente é transportada ali para o primeiro século e você consegue ver tudo aquilo que Lucas está descrevendo. Lucas ele faz questão de me dar números, coisa que parece irrelevante. Pastor, por exemplo, eu sei por causa de Lucas o número de pessoas que estavam dentro da casa da mãe de João Marcos, no dia que vai descer ali o revestimento, né, vai se cumprir a promessa, o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, não é isso? Versículo 15, tem 120 pessoas dentro da casa e eu ainda sei o que eles estavam fazendo. Versículo 14, perseverando em oração. Porém,
se você prestar atenção, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, 4, 5 e 6, Paulo relata que Jesus ressurreto apareceu para Pedro, para os 12, para Tiago, seu irmão, e para mais de 500 irmãos. Repare que Jesus ficou ressurreto 40 dias junto com esses ministros. Depois ele sobe ao céu. Repare que Lucas, ele fala em Atos capítulo 2, que a promessa se cumpre no dia de Pentecostes. Então a gente entende que da Páscoa até o Pentecostes levava-se 50 dias. Amém? Então se ele subiu depois de 40 dias, demorou quanto tempo para a promessa se cumprir em Atos 2, versículo 1? 10 dias. 10 dias foram suficientes para revelar que nem todo mundo que estava dentro é igual. Existe o emocionado e existe os posicionados. O emocionado está preocupado com o momento. O posicionado, ele vive uma vida. Quem eram os emocionados? Aqueles que ouviram falar de promessa em Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que vos envia a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Repare que Deus está dizendo, vai ter promessa no começo, vai ter poder no final. Mas no meio tem que ter posicionamento, tem que ter permanência. Irmão, 10 dias, irmão. 10 dias foram suficientes para revelar quem é quem. Porque quem ouviu falar que ia ter poder, passou um dia não aconteceu nada. Passou 2 dias nada. 4 dias nada. Irmão, mais da metade, abandonou. Só ficou 120. Mas os 120 que ficaram foram revestidos, foram batizados. E quando Pedrão abriu a boca para pregar, Atos capítulo 2, versículo 41, diz que quase 3.000 almas. Rapaz, de 120, já deu um pulo para 3.000. Só que não para por aí. Em Atos capítulo 4, no versículo 4, depois que aquele camarada foi curado na Porta Formosa, no culto da Porta Formosa, em Atos 3, Pedrão dá testemunho. Esse camarada testemunho, Atos 4,4 diz que quase 5.000 almas, olha, de 120, já deu um pulo para 8.000. Se você pegar Atos capítulo 6, no versículo 7, o Lucas vai dizer que a palavra de Deus se multiplicava por toda Jerusalém. Se você pegar Atos capítulo 9, versículo 31, Lucas vai dizer que Jerusalém estava pequena, que o evangelho estava por toda a Judeia, por toda a Samaria. Olha só. Então o inimigo entendeu que com a força não dava para parar. Então ele pensou, se eu não posso parar com a força, eu vou parar com a sabedoria. Se eu não posso parar com a força, eu vou parar com a inteligência. Como? Misturando o quê? Aquilo que é de fora com aquilo que é de dentro. Misturando aquilo que é de fora com aquilo que é de dentro. Em que se consistia essa mistura? Vamos misturar filosofia greco-romana com o cristianismo. Por que filosofia greco-romana? Meus irmãos, quando Roma tomou o poder, Roma não estabeleceu por completo o seu modo de pensar ou a sua cultura. Porque havia algo tão sólido estabelecido, que era o pensamento grego, denominado de cultura helenística, fundamentada por um dos grandes homens ou personagens históricos que já surgiram. Esse camarada viveu no 4º século antes de Cristo. Alexandre, filho de Filipe, Alexandre Magno, popularmente conhecido como Alexandre o Grande. Esse camarada viveu pouco, mas o pouco que ele viveu não condiz com o tanto que ele conquistou. Esse camarada foi um estrategista nato, e ele estabeleceu a forma grega de se pensar, quando ele eleva a Macedônia a um patamar terrível, dominando muitas partes da terra. Meus irmãos, Alexandre era muito inteligente. Por quê? Ele entendia que pela força ele podia conquistar, mas ele sabia que um dia alguém mais forte do que ele surgiria. Então ele pensou, se eu não posso aprisionar o corpo por muito tempo, eu vou aprisionar a mente. Se eu não posso aprisionar o corpo por muito tempo, eu vou aprisionar a mente. E como é que eu aprisiono a mente de alguém ou do homem? Eu dou para o homem aquilo que ele quer. Eu dou para o homem aquilo que ele quer. Eu dou para o homem aquilo que dá prazer. Eu dou para o homem aquilo que faz ele feliz. Eu vou dar para o homem aquilo que vai saciar o desejo, a vontade dele. Alexandre foi conhecido como um rei muito bom, porque ele dava muitas coisas para o povo. Se o povo quer comida, dá comida. Se o povo quer diversão, dá diversão.
se o povo quer prostituição, dá prostituição. Se o povo quer Deus para adorar, dá Deus para adorar. Dentre essas outras coisas que me faltaria tempo para elencar, Alexandre vai estabelecer a cultura helenística. Alguns dizem, acreditam, que ele deu esse nome para a cultura grega em homenagem à sua mãe, Helena de Troia. Então, essa cultura estabelecida, ela vai ficar mesmo depois que Roma ganha o poder. Roma só vai trocar o nome de algumas coisas. Por exemplo, existia o panteão dos deuses gregos. O pai deles, era Zeus. Roma pega e troca o nome para Júpiter. Existia, por exemplo, o deus dos mares, conhecido como Poseidon. Roma vai lá e somente vai trocar o nome para Netuno, dentre outros deuses. Então, quando Roma agora vai estar estabelecida, o modo grego de se pensar vai prevalecer. E dessa mistura de filosofia greco-romana com o cristianismo, vai nascer uma heresia. E é contra ela que João está escrevendo. Que heresia é essa? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? Gnosticismo vem da palavra, do grego koiné, a palavra gnosis. Gnosis fala de conhecimento, Também às vezes traz um sentido de verdade. E que conhecimento era esse? Esses homens diziam serem portadores de um conhecimento diferenciado. Um conhecimento esse que era para um seleto grupo. Não estava liberado para todo mundo. E esse conhecimento místico, eles diziam, era maior do que a palavra que Jesus havia deixado e a fé que ele havia ensinado. Antes da continuação, eu preciso te explicar uma coisinha aqui. Qual é a diferença, amém, do Evangelho de Jesus na visão de João para os evangelhos sinóticos? Você já se perguntou isso? Por que João não entra na classificação sinótica? Primeiramente, o que é sinótico? A palavra sinótico vem da palavra grega sinópticos, amém? Que é uma palavra aglutinada, uma palavra composta. Sino, da onde vem a nossa palavra na língua portuguesa, sinônimo, que fala de comum, algo que é semelhante, algo que é comum. E a palavra ópticos, da onde vem a palavra na língua portuguesa ótica, aquilo que se vê. Sinóptico ou sinótico, visão comum. Visão comum. Homens que estão escrevendo sobre a mesma coisa, mas conforme a sua própria compreensão. Amém? Se eu pegar um copo d'água e derrubar aqui, e dar uma folha de caderno para cada um e uma caneta, todos vão escrever sobre o que eu fiz, mas conforme cada um vai escrever conforme o seu entendimento. Uns podem falar que eu derrubei porque eu fiquei maluco, outros vão falar que eu derrubei porque eu estava dando um exemplo, outros podem falar que eu esbarrei. Fato é que a água foi derramada. Só que quando você pega o Evangelho de Jesus na visão de João, ele não entra nessa classificação. Ele entra na classificação apologética. O que é uma apologia? É a defesa de algo. O que João está defendendo? Aquilo que Jesus havia ensinado. Por quê? Qual é a intenção do inimigo? Se eu quero tirar o crédito de algo que está sendo ensinado, qual é a forma mais fácil de se fazer isso? Atacando quem está ensinando. Atacando quem está ensinando. Então, qual é a intenção do inimigo? Atacar Jesus nas duas vertentes. Tanto na divindade, quanto na humanidade. Tanto na divindade, quanto na humanidade. Então, qual é a diferença agora entre os evangelhos e as epístolas? Entre o Evangelho de Jesus na visão de João e as epístolas? Simples. No Evangelho, eu vou usar a expressão de John Stott, escritor inglês, que escreve o comentário de João. Muito forte, se não leu, procure, adquira. Ele tem uma visão ampla, amém, dos textos bíblicos. Ele diz assim, no Evangelho, a intenção de João é mostrar que Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Já na epístola é o contrário. João quer mostrar que o Cristo é Jesus. Em outras palavras, no Evangelho ele está defendendo a divindade, nas epístolas ele está defendendo a humanidade. Por quê? Porque o gnosticismo tentava atacar tanto a divindade como a humanidade. Como? Te explico. Os gnósticos, eles eram adeptos
do dualismo platônico. O que é o dualismo platônico? O homem feito em duas partes, matéria e alma. Matéria e alma. Meus irmãos, Platão era adepto do presencialismo. O que é o presencialismo? É o pensamento que ensinava que a alma era formada antes da matéria. A alma se desenvolvia numa espécie, pastor Marcos, de uma outra dimensão. Ali ela crescia, se desenvolvia, ganhava inteligência, sabedoria, a racionalidade. Mas no pensamento desses filósofos, a matéria, ela não prestava. Então, quando a alma vinha para a matéria, elas diziam que a alma estava prisioneira da matéria, porque ela dizia que a matéria, na matéria estava a excrescência de tudo aquilo que não se prestava. A origem de tudo de ruim estava na matéria. Então, era necessário libertar, amém, a alma. Eles dividiam a alma em duas partes, o psique e a parte que ficava por aqui, da onde nasce a palavra grega, que na língua portuguesa fala de entranha, porque fala de movimento. A paixão é o que gera o movimento. A paixão é o que gera o movimento, muitas vezes incontrolável. Então, como é que se fazia para poder libertar a alma? Havia dois extremos, eu quero falar só de um. Eles pregavam uma libertinagem extrema. Como assim? Se não dá para controlar a sua vontade, dá lugar para ela. Deus entende. Ele sabe que você não pode controlar a sua carne. Ele sabe que não tem como você evitar. Então, se quiser beber, bebe. Se quiser fazer sexo à vontade, pode fazer. Deus te ama, Ele compreende. Ele não quer tua carne, Ele só quer a sua alma. Se quiser ir para o baile, vai à vontade. Deus te ama, é a graça. Ele vai te perdoar. Se quiser ter vários relacionamentos, se quiser viver uma vida de mentira, se quiser usar droga, se te faz feliz, quem está dizendo que você não pode ter é a tua carne. Não dá para evitar. Em outras palavras, eles estão dizendo, é normal pecar. E sabe o que é pior? Isso estava nascendo dentro da própria igreja. Isso estava nascendo dentro da própria igreja. Acredita-se que quando Jesus escreve ou manda aquele recado para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo 2, lembra que ele diz, tem a favor de vocês, que vocês aborrecem a obra dos nicolaítas. Que obra é essa? Uma visão do historiador da igreja primitiva, Eusébio de Cesareia, na sua obra A História Eclesiástica, ele traz um apontamento, não uma concretude, há quem discorde, mas há grandes possibilidades da obra dos nicolaítas ter sido formada por um dos diáconos que foi levantado lá em Atos capítulo 6, versículo 6, o prosélito de Antioquia, Nicolau. E é por isso que João está escrevendo aqui, no capítulo 2, no versículo 19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Era algo que estava ganhando força dentro. Em outras palavras, é normal pecar. Se não dá para evitar, se lambuza. Mas contra isso, João está sendo bem claro, escrevendo e dizendo, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando. Deixa eu beber só um pouquinho d'água. Não tem nada de normal no pecado. João está sendo bem claro. Quem pratica o pecado é do diabo. Repara que o pratica aqui, na conjugação verbal, é um particípio presente. É uma ação contínua. Ele não está dizendo de quem pecou. Ele está apontando para alguém que vive no pecado. Em 1 João capítulo 3, versículo 6, ele diz, qualquer um que está em Cristo não vive pecando. Existe uma diferença entre sofrer um acidente e gostar de viver acidentado. Diferença bem grande em quem tropeçou, se feriu
e gosta de ficar ferido. Para aquele que tropeçou, se feriu, mas sabe que a cura para a ferida que a queda ocasionou está em Cristo. Irmão, às vezes o acidente é inevitável por conta da natureza pecaminosa. O próprio apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, pastor, versículo 12, não é isso? Ele vai dizer o que? Aquele que pensa que está de pé. A palavra pensar ali, ele usa uma palavra grega que faz uma conotação de alguém que acha que alguma coisa, cuide para que não caia. Porque o acidente pode ser inevitável, a queda pode ser inevitável. Porém, permanecer caído é uma escolha. Porque a mão de Cristo sempre vai estar estendida para colocar de pé alguém que tropeçou no meio do caminho. Deus não tem compromisso com o pecado. E para aquele que vive em pecado, pecador, ele está destinado à ira de Deus. É por isso que tem momentos que Deus expõe o que está errado. Aí o diabo quer que pense, Deus está te envergonhando. Sabe por que ele expõe pecados? Porque enquanto está oculto, você é prisioneiro daquilo que você esconde. Mas quando está exposto, você não tem outro jeito a não ser confessar. E pecado confessado e deixado de lado é pecado perdoado. Vamos para a Bíblia? Salmos 32, não é isso, pastor? Versículo 3. O que o salmista diz? O que Davi diz? Enquanto eu ocultei, os meus ossos envelheciam, não é isso? Não é isso? E a minha alma se tornou em quem? Sequidão de ti. E a mão do Senhor pesava sobre mim de dia e de noite. Mas o versículo 5 do Salmo 32 ele diz, mas quando eu confessei. Irmão, Davi pensou que estava passando batidão. Você pega 2 Samuel, capítulo 11, o versículo 27. Ele vai achar que já enterrou, né? Enterrou Urias, fez tudo o que fez. Passou uma semana de luta, ele manda trazer Batseba. Traz Batseba. E ele está crente para viver no palácio tranquilão. Só que o versículo termina assim. E essas coisas não pareceram boas aos olhos do Senhor. Rapaz. Quando entra o capítulo 12 de 2 Samuel, deu ruim. Deus falou assim, dá teu jeito, Natan. Vai lá e fala para Davi. Não estou gostando nada do que está acontecendo. Davi foi confrontado pelo pecado dele. Davi foi confrontado pelo pecado, mas quando o pecado dele foi exposto, Davi não meteu a mão na espada para cortar a cabeça de Natan. Estava só os dois no tete a tete. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Quando ele é confrontado, Davi abre a boca e fala, pequei contra o meu Deus. Ele confessa. Na hora, Natan vai dizer, isso disseste com verdade. E por isso tu não vai morrer. Vai ter consequência, mas tu vai viver. Quem não lembra da mulher samaritana, rapaz? Deus marca um encontro, rapaz. Marcou hora, local, data. Rapaz, que coisa maravilhosa. Estava disposto a mudar a história daquela mulher. Rapaz, quando ele começa a puxar assunto com ela, a mulher está cheia de ignorância. Está falando comigo de quê? Está maluco? Aí José abre a boca e fala assim, mulher, se soubesse quem está falando contigo, rapaz, tu logo ia querer o que eu tenho para dar. E não deu outra. Não passou alguns versículos, ela falou, eu quero. Aí eu falo, tu quer? Vai lá e chama teu marido. Reparou? Ele expôs o pecado dela para envergonhar. Primeiro, antes de expor pecado, Jesus apresentou a solução, a água viva. Depois que ela falou, eu quero, ele vai expor o que está errado. Por quê? Ele está dando uma oportunidade dela confessar. E ela vai abrir a boca e vai dizer assim, não tem um marido. O que Jesus vai dizer? Isso disseste com verdade. Alguém que vivia na mentira, bastou encontrar com Jesus, aceitar o que ele tem para dar, que já começou a falar a verdade. Rapaz, isso é algo oriundo lá do Éden. Eu tenho uma mensagem que Deus me confiou, a escola do Éden, onde uma das minhas aplicações é que Deus nos ama tanto que tem hora que ele dá uma de maluco. Porque só maluco pergunta aquilo que já sabe. Ele sabe o que Adão fez, ele sabe onde Adão está e Deus está lá. Cadê você? Isso é a graça. É Deus dando uma oportunidade para Adão se apresentar e confessar o que fez.
Deus não tem pacto com o pecado. O tempo ali já foi embora, mestre. Dá 5 minutinhos? Tem? Dá? Pode mesmo? Você me ouve mais um pouco? Amém. Então passa muito rápido, né? João está sendo bem claro dizendo, quem pratica o pecado é do dia, porque ele vive pecando desde o princípio. Irmão, o pecado não teve uma origem no homem. João está sendo bem claro, quem peca desde o princípio, o pecado teve origem no diabo. Tiago, Deus criou o diabo? Não. O diabo foi um resultado de uma má escolha. Quem que Deus criou, Tiago? Deus criou Lúcifer. Lúcifer, meus irmãos. A maioria dos teólogos consideram que é um nome mitológico. Por quê? Porque só aparece na Bíblia uma vez e na versão inglesa, retirado da Vulgata, da versão latina, que é lá em Isaías capítulo 14, versículo 12, a tradução, estrela da manhã, caiu como Lúcifer. Nenhuma outra tradução o senhor vai achar. É um nome de origem latina, em grego a palavra usada ali é Rachafot, que significa aquele que carrega a luz consigo. E o diabo não carrega luz nenhuma com ele. Então quem que Deus criou? A Bíblia, ela apresenta um mistério sobre isso. Você tem passagens esporádicas que apresentam a possibilidade. A Bíblia não está preocupada em ficar explicando para mim a origem do diabo. Apresenta o fim, já está certo. Mas a origem, você vê pequenas passagens, como por exemplo, em Ezequiel capítulo 28, que o texto literal aponta para o rei de Tiro. Só que você não pode abrir mão do valor simbólico profético que tem ali, irmãos. Ezequiel está dizendo assim no versículo 3, tu era mais sábio que Daniel. Pastor, tu acha que teria algum rei em Tiro mais sábio que Daniel, irmão? Não tem como. Uma rápida exegese no texto, você não vai ver que o negócio é profundo. Aí o versículo 12 diz assim, ó, e tu era o aferidor da medida, perfeito em formosura. Versículo 13, tu estavas no Éden. 10 pedras preciosas eram a sua cobertura. Tambores e pífaros foram criados no dia em que foste feito. Olha só quem Deus criou, versículo 14. Como querubim ungido te estabeleci. Deus criou quem? O querubim ungido. Versículo 15. Perfeito tu era. Tudo que Deus cria é perfeito. Até o dia que foste achado iniquidade em ti. Que iniquidade foi essa? Você só acha alguma coisa sobre isso em Isaías capítulo 14. A partir do versículo 12, nós sabemos que ali a profecia diretamente é para o rei da Babilônia. Mas o valor profético é algo, ou simbólico, é tremendo, pastor. Porque ele vai dizer, como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alfa, tu que debilitava as nações, lançado foste por terra, porque tu dizias, subirei acima das estrelas e estabelecerei o meu trono no Monte Santíssimo. Ele dizia, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante. A intenção dele era ser semelhante a Deus. Mas quando ele tenta fazer isso, ele quebra a cara. Porque há uma batalha no céu. Onde está isso? Apocalipse capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. Jesus mostrou para João um deslumbre de uma batalha que ocorreu no céu. Miguel e seus anjos batalhavam com o dragão e os seus anjos. E o dragão vai ser identificado como a serpente, Satanás. Ele foi precipitado, foi derrotado. Não se achou mais seu lugar aos céus. Ele foi lançado por terra e junto com ele foi a terça parte. Quando ele cai, Jesus teve uma visão dessa queda. Lucas capítulo 10, versículo 18. E via Satanás como um relâmpago. Quando ele cai, ele diz, caí, mas destruiu o que Deus construiu. Por quê?
Porque quando você pega Gênesis capítulo 1, você vai ver o que ali? E no princípio criou Deus os céus e a... Irmão, existe ali algo que é chamado na teologia de teoria do hiato ou teoria da lacuna, que é um espaço de tempo que existe entre os versículos, principalmente entre o versículo 1 e 2 de Gênesis 1. Qual é a base disso? Quando você pega Isaías capítulo 45, versículo 18, você vai ver o profeta dizendo que Deus não estabeleceu ou criou a terra sem forma ou vazia. Acredita-se que havia coisas já construídas ali. E quando o inimigo cai, aquilo que havia foi destruído. Lembrando que há quem discorde. Amém? Porém, há muitas bases para isso. Era um pensamento assebreano aceito por todos até pouco tempo. Porém, começou a surgir no meio teológico algumas discordâncias sobre isso. Porém, fato é que houveram acontecimentos ali. Porque a terra estava sem forma, vazia, e havia trevas. Só que Satanás vai quebrar a cara. Porque Deus agora vai começar o processo da criação. Seja novamente ou não, não importa. É claro que Deus não está se agradando daquilo que está havendo. Havia trevas e no primeiro dia Deus entra com o quê? Com luz. E durante todo o processo de desenvolvimento, quando chega agora no 6º dia, chegou a hora de Deus dar um tapa sem mão na cara do diabo. Porque depois de criar os animais terrestres, Deus vai criar o homem. E repare que Deus vai criar o homem utilizando um equilíbrio. Que equilíbrio é esse, Tiago? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que nós somos formados do pó da terra. Mas em Gênesis capítulo 26, diz que nós somos feitos, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Repare que para formar, Deus se utilizou de algo insignificante, pó da terra, mas para nos fazer, Ele nos fez de algo incomparável, da sua própria essência. Repare que desde o princípio Deus vai se utilizar de um equilíbrio. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E o que é ser feito à imagem e semelhança de Deus? Utilizarei, obviamente, num culto, uma visão antropológica intrabíblica. Amém? O que é ser feito à imagem e semelhança de Deus? É você entender que Deus está compartilhando contigo coisas que Ele não compartilhou mais com ninguém. Dentre essas coisas que Deus compartilhou conosco, Deus compartilhou a vida. Deus não criou o homem para morrer. Que isso, pregador? Tu está dizendo que Deus criou o homem para ser um ser eterno? Não, eternidade é um requisito pertencente somente a Deus. Eu acho, pastor, que quando alguém chama Deus de eterno, eu acho que é até pouco, né? Parece pouco, Deus é eterno. Parece pouco. Por quê? Porque aquilo que a Bíblia me apresenta sobre Deus o descreve maior que a eternidade. Um dos nomes dado a Deus, em Isaías 9,6, é Pai da eternidade. Então, Pai é aquele que gera. Deus gerou a eternidade e carrega a eternidade no colo. Deus carrega a eternidade na palma da sua mão. E até porque eternidade você só conhece uma de ouvir falar, sabe-se lá quantas existem. Porque o salmista, no Salmo 90, no versículo 2, ele diz, de eternidade a eternidade. Então Deus nos criou para quê? Já vou encerrar. Para sermos seres infinitos. Era bater um princípio, mas não era bater um? Era bater um princípio, mas não era bater um? Me prova, te provo. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a... Por que você morre? Porque você peca. Se você peca, você morre. Se não havia pecado, não havia... Deus criou todas as coisas e disse, é tudo para você. Porém, desde o princípio, Deus vai me ensinar que Ele trabalha com limite. Por quê? Porque o limite que Deus coloca vai extrair da gente aquilo que Deus requer. Obediência. Se a árvore com fruto é alegórico assim, ou literal, pastor, não importa. O texto é claro. Deus disse, não toca, não olha, não chega nem perto. Não, mas peraí, tu vai dar um goleiro gostoso. Irmãos, Deus pediu quantas coisas para Adão? Só uma, sim ou não? Mas antes de pedir essa uma coisa, Deus deu várias coisas para Adão, capacitando ele a acertar. Dentre essas várias coisas, eu elenco 4 coisas principais. Deus deu para Adão fôlego da vida, deu vida, correto? Gênesis 2,7.
Deus deu para Adão proteção, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Ele colocou Adão dentro do Éden, cercado. Quem está cercado está protegido. Se obedecesse, continuaria protegido. Deus deu para Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 15, um dom. Qual é o dom? O dom de lavrar a terra. E quarta coisa, também está no versículo 15, Gênesis 2. Deus deu um propósito para Adão. Qual é o propósito? Guardar o Éden. Terminologia da palavra propósito. Dicionário Aurélio, básico. Quem tem propósito é alguém que anda tendo uma direção. É alguém que tem uma meta. É alguém que tem um alvo. Ele não anda de maneira errante. Ele não anda batendo cabeça. Ele tem alvo, ele tem direção, ele tem propósito. Deus não criou Adão para andar de qualquer maneira. Deus deu um propósito. Então vamos lá? 4 coisas. Deus deu vida, Deus deu proteção, Deus deu dom, Deus deu propósito. E só pediu uma coisa. Só que dentro dessa coisa que Deus pediu, Satanás vai entrar. Porque aquilo que o inimigo vai oferecer parece melhor que tudo aquilo que Deus já havia dado. Desde sempre o inimigo usa como arma para derrubar pessoas a possibilidade de ter poder. O que teu Deus disse? Olha como é que o inimigo é sorrateiro. Ele vem puxando conversa, né? E ela vai dizer assim, posso provar de tudo menos da árvore que está no meio do já? Olha o perigo da distorção da palavra de Deus. Eva está falando aquilo que Deus não falou. Aonde que Deus falou que não podia provar da árvore que está no meio do jardim? Qual é a árvore que está no meio do jardim, igreja? Gênesis capítulo 2, versículo 9, a árvore da vida. Porque aquilo que está no meio representa a centralidade. Aquilo que está no meio representa aquilo que é importante. A árvore da vida é uma tipologia de Cristo, o centro, a centralidade, aquilo que mais importa. Aquele para que todas as coisas é para Ele, por Ele. Então Eva está falando ou respondendo ao diabo dizendo que aquilo que é importante para ela é aquilo que Deus falou para ela não fazer. O diabo disse, tá boba? Deus não quer que você seja igual a Ele. Em outras palavras, se vai te fazer feliz, por que não fazer? Se vai te fazer bem, cai para dentro. E quando Eva cede, quando Adão cede, vai acontecer aquilo que o inimigo estava torcendo para acontecer. Vai haver um afastar, só que o inimigo quebrou a cara, porque no caso dele, Deus jogou ele para longe. Mas no caso de Adão, eu aprendi no Éden que o meu pecado não leva a Deus para longe de mim, mas ele me leva para longe de Deus. Deus não mudou o padrão dele por causa do erro de Adão. Qual era o padrão de Deus? Viração do dia, ele descia no Éden. Viração do dia, ele descia no Éden. Mas quando ele desce, quem vai correr para longe é quem? Olha o versículo 8. E ouvindo a palavra de Deus, Gênesis 3:8, Adão correu para se esconder. 2 pontos aqui. Não foi por falta de visitação, não foi por falta de palavra, porque ele ouviu a palavra. Foi por decisão própria. Ele correu para longe. Quando ele corre para longe, ele leva toda a humanidade junto com ele. Que isso, pregador? Está pegando pesado o Adãozinho, tô não. Foi Paulo que pegou em Romanos capítulo 5, versículo 12. Por conta da desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores. Quando Adão corre para longe, a humanidade vai junta. E o homem longe de Deus se torna presa fácil para Satanás. O homem longe de Deus se torna prisioneiro das estratégias do inimigo. Quando o inimigo olha, ele diz, eu venci, afastei o homem do Criador, aprisionei a vida espiritual, sepultei os projetos, aprisionei o casamento, aprisionei as vontades, aprisionei a mente. Eu desconstruí o que Deus construiu. Com as minhas obras eu matei, com as minhas obras eu enganei, com as minhas obras eu destruí, com as minhas obras eu quebrei a comunhão, eu ganhei. Mas João, oh aleluia, já estava escrevendo na sua epístola, é mentira, porque enquanto o diabo diz que com as obras deles ele ganhou, João está escrevendo dizendo que para isso, oh aleluia, o Filho
de Deus se manifestou para desfazer as obras. Cadê você que está entendendo isso? Cadê você que está entendendo isso? Deus me trouxe aqui na quinta-feira da fé para dizer para alguém: a obra que Cristo realizou na cruz é maior que qualquer estratégia do inimigo. Cadê você que está entendendo isso? Cadê você que pode rasgar a tua alma nessa noite? Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que na cruz do Calvário Cristo despedaçou todas as prisões. Céu e calabadarafa súria, do que calabadarafa céu e do que calabababadarafa súria. O inimigo achou que ia te aprisionar emocionalmente, ia te aprisionar no tarja preta, ia te desequilibrar, ia transtornar a tua mente, ia te colocar à vontade de se matar, mas ele quebrou a cara, porque hoje nesse culto Cristo me trouxe aqui para te dizer: eu despedacei na cruz todas as cadeias. Cadê você? Cadê você? Cadê você? A tua vida espiritual não vai ficar aprisionada, os teus projetos não vão ficar aprisionados, o teu casamento não vai ficar aprisionado, a vida do teu filho não vai ficar aprisionada. Cadê você? Oh, aleluia. Pastor Marcos, eu posso colocar a igreja de pé, pastor? Tem permissão? Se coloca de pé. Na cruz do Calvário, Cristo tornou inoperante, pastor Marcos, o poder de Satanás. Satanás não tem mais o poder para aprisionar ninguém. Que é isso, pregador? Como é que o inimigo não pode aprisionar ninguém e tem um monte de gente aprisionada? Está tendo incoerência no que tu está pregando. Não está não, vou te explicar. Na cruz do Calvário, pastor, Cristo arrancou o poder do diabo de aprisionar qualquer um. E por que tem tanta gente aprisionada? O Espírito Santo falou assim comigo, meu filho. O Espírito Santo me explicou isso. Ele falou assim: sabe por quê? É porque o inimigo disse: se eu não posso mais prender ninguém pela força, eu vou prender o homem pela vontade dele. Como? Atraindo para a prisão, ele oferecendo aquilo que ele quer. O que você quer? Toma que eu te dou, vem. O que você quer? Toma que eu te dou, vem. O que você quer? Toma que eu te dou, vem. Quando você menos percebe, está dentro da prisão. E sabe o que é pior? Na cruz Cristo arrancou a porta da prisão, mas o homem está tão cego por aquilo que engoda a vontade dele, o desejo dele, que ele não percebe que a porta da prisão está aberta. Mas na entrada dessa prisão, nessa noite, Cristo está ali com a mão estendida, e Ele está dizendo para alguém: vem para fora, vem para fora, porque aquilo que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que o diabo está te oferecendo. Cristo está dizendo para alguém hoje: vem para fora dessa prisão, porque a graça, aleluia, que eu tenho preparada para você, aleluia, é muito maior que tudo aquilo que o inimigo possa te conceder. Deus está despedaçando prisões hoje aqui. Aquilo que Cristo fez na cruz está acontecendo hoje aqui. Hoje Cristo está te libertando da tua vontade. Que é isso, pregador? Ouvi por aí que no evangelho eu posso fazer o que eu quero. É mentira. Evangelho é negar o teu eu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz: e eu já estou crucificado para com Cristo, e a vida que eu vivo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus, pregando em Mateus 24, disse: aquele que quiser vir após mim, não é adiante, é após, é Jesus na frente, eu atrás. Negue-se a si mesmo, aleluia. Hoje Cristo está despedaçando prisões hoje aqui. A prisão da pornografia não vai ser o teu fim. A prisão da prostituição não vai ser o teu fim. É culto de libertação.
não é a quinta da fé. Oh, aleluia! A tua fé pode ser pequena, mas se estiver direcionada naquele que pode todas as coisas, hoje essa prisão do crack está sendo quebrada. Anamancho calabadaravassúria. Jesus está indo lá hoje, nessa alma que está prisioneira na Cracolândia. Creia que hoje está sendo despojo. Pastor Marcos.